Ai, que legal, né? Agora sim. Você não precisa, mas eu com certeza, viu? Faz uma diferença e tanto. Bom dia, meus amigos queridos. Né? Tanta gente nova, mas assim, rostinhos tão felizes. E dá a impressão que a gente já se conhece, na verdade. Mas é como a Rô está dizendo aqui, essa energia, nessa troca, que a gente se identifica. E, obviamente, eu me identifico muito com essa casa, né? Bom, vamos ver se o cheirinho da feijoada deixa a gente fazer a palestra aqui, que está chegando até aqui, delicioso. Mas o nosso tema, Desafios da Alma, sem dúvida tem sido uma proposta da codificação, aonde o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz assim conceitos, não só para podermos interagir no nosso dia a dia, mas com possibilidade de uma vivência efetiva dentro da prática. E isso faz toda a diferença diante da proposta que nós estamos fazendo para o nosso autocrescimento. Porque é necessário não só saber, mas principalmente exemplificar aquilo que nós já temos na consciência que existe e que já é uma realidade. Qual será o esforço que nós devemos fazer? Quais as metodologias que devemos aplicar diante de conceitos tão importantes e que muitas vezes difícil de ser exemplificado dentro da ação? Quais seriam esses obstáculos que me impedem no momento da agora, entendendo o que preciso entender para prosseguir na vida, mas que constitui, sim, um desafio. Por que um desafio? Porque precisamos ser motivados pela vida. E quantos desafios teremos que vencer, se não vencendo a nós mesmos e as nossas dificuldades? Então, partindo dessa análise, dentro dessa proposta, trouxemos aqui, né, o nosso trabalho de consulta, que foi o Livro dos Espíritos, Allan Kardec, como sempre. O problema do ser, do destino e da dor, Leon Denis também vai nos falar sobre esse tema. E o Evangelho segundo o Espiritismo, que vem coroar, trazendo esse amor, essa metodologia, as morais de Jesus, para podermos ali trabalhar os desafios que são individuais, que eles também podem ser coletivos, mas a proposta de hoje vai partir do particular, do individual, para podermos mais tarde avançar, fazendo um trabalho em conjunto com a coletividade, que são os desafios propostos pela vida e que nós nos colocamos em campo de trabalho e de serviço porque se faz necessário. Será o burilamento da nossa alma dentro do curso da perfeição que nós estamos buscando. E vamos ver quais esses modelos de perfeição que nós estamos almejando, tendo como guia, né, como instrutor para podermos ali estabelecer com firmeza e segurança a proposta de Jesus quando ele diz: sedes perfeito como o vosso Pai Celestial. Mas sem dúvida a pergunta que precisamos responder a nós mesmos: o que é a alma? Kardec, questionando aos espíritos sobre esse capítulo, eles nos diz claramente: um espírito encarnado. Quem era a alma antes de se unir ao corpo? Kardec questiona mais ainda: espírito. A continuação desse diálogo é um desfecho trazendo uma conclusão óbvia, mas para que muitas criaturas que ainda constituem assim uma dificuldade para o entendimento, quando ele coloca: as almas e os espíritos são, pois, identicamente a mesma coisa? Porque temos irmãos que ainda se confundem. Alma e espírito é a mesma coisa dentro da situação que se estabelece. Quando encarnado, alma. Estamos despertos. Desencarnados, somos espírito. Mas vamos ver que ele coloca dizendo para nós assim: sim, as almas não são senão os espíritos. Ponto. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoa um mundo invisível e que reveste temporariamente um envoltório carnal para se purificar e esclarecer. Esse é o objetivo de estarmos encarnados enquanto alma. Enquanto alma, o desafio é aqui e agora no corpo, dentro dessa ambiência física, onde estamos todos inseridos para o trabalho de melhoramento. Para quê? Para purificar e esclarecer. O primeiro slide que vi hoje vem de encontro que estou trazendo. Primeiro ponto, como Kardec: amar e depois instruir. Dois verbos importantes dentro da construção da proposta do desafio. Desafiar a quem, senão a nós mesmos, o autodescobrimento.
Então, essa vai ser a proposta. Então, partindo desse ponto, o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz aqui, logo de início, um grande desafio. E essa proposta desse desafio, sem dúvida nenhuma, é de Jesus. Está no capítulo, né, Perfeição, Sede Perfeito, do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 2, dizendo para nós: sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mateus, dizendo para nós. Então, Cristo já dá, traçando essa meta, que é a perfeição. Ele não nos diz assim, seja mais ou menos, né? Seja o que você quiser, faça como quiser. Ó, o que você fizer tá bom, ou então não faça nada. Ele é categórico, ele é direto. Sedes perfeito como vosso Pai é perfeito. Nos dizendo que existe sim uma plenitude, uma finalidade, para podermos também, dentro desse trabalho, termos essa consciência que esse será o nosso destino. A perfeição. Perfeito como o Pai. Então, temos aí um trabalho. Temos desafios que deverão ser vencidos, trabalhados, compreendidos, a partir do momento, dentro da maturidade, dentro da evolução de cada um. O que constitui o desafio de um para se curar de uma dor de cabeça, para outro não tão simples assim. Para outro é uma dificuldade muito grande. Deveremos levar em conta a compreensão do processo evolutivo que cada um de nós estamos passando no momento, que faz parte dessa compreensão, para que a metodologia que vamos aplicar seja condizente com aquilo que eu já me encontro em condições de conceber e principalmente de fazer por mim mesmo. Partindo desse ponto, nós temos em meta que poderemos sim alcançar hoje, amanhã ou depois, a depender dos passos que eu estou dando. À medida que eu vou me desvencilhando dos desafios chamado doença, chamado violência, egoísmo e de tantos outros atavismos que constituem obstáculos diante dos desafios que a vida nos apresenta, nada mais para burilar e despertar nossa consciência para uma realidade que não é só dentro desse plano material que estamos aqui buscando o crescimento, mas sim com a finalidade espiritual e moral que é maior e abrangente dentro desse aspecto, porque é essa perfeição que vamos atingir. Então, é interessante e incessante essa luta do espírito que deve ser redirecionada, buscando obstruir todos os obstáculos. E quais serão essas ferramentas? Como é que o Espiritismo pode me ajudar? Como o Evangelho de Jesus, as suas lições, as suas leis, podem reverter em ferramentas preciosas que eu possa primeiro aplicar em mim? Porque o maior desafio da criatura humana não é ajudar e resolver os problemas dos outros, os seus conflitos, as suas dificuldades, mas sim ter essa condição de fazer primeiro e aplicar a si mesmo. Então, muitas vezes nós temos essa dificuldade, porque os atavismos do orgulho, né, do nosso egoísmo e de tantas outras mazelas que impedem de enxergar e reconhecer que precisamos fazer o primeiro dever de casa, as nossas lições para conosco mesmo. E aí, o desafio, como Joana de Ângeles vai nos dizer também, e Leon Denis é quem diz nesse trabalho aqui, ele diz que o desafio maior em cada etapa, nós vamos supera um óbice e cresce, ampliando a capacidade de identificação com a vida mediante esforço pessoal para vencer as imperfeições como orgulho, egoísmo, ódio, os vícios físicos e morais. Sócrates, filósofo grego, ele vai nos dizer com essa frase muito: uma vida sem desafios não vale a pena ser vivido. O que ele quer dizer com isso também? Quando Leon Denis coloca nessa máxima aqui que é mediante o esforço pessoal está o desafio da criatura. Não é desafiar o outro e nem a vida, e não é transgredir as leis, não é forçar, mas sim reconhecer o seu potencial, identificando-se com a vida, com a proposta a qual se propõe naquele momento do melhoramento para poder trabalhar, para vencer, como Kardec coloca, como se reconhece o verdadeiro espírita? Pelos esforços que faz para domar as suas más tendências. Então, aqui esse esforço pessoal, ele é de fundamental necessidade para ser aplicada. Então, eu preciso fazer um esforço, eu preciso persistir, insistir comigo mesmo. É intransferível, é particular, é íntimo, é isso que ele quer dizer.
Então, nesse esforço de vencer as minhas imperfeições, eu tenho que tentar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me esforçar um pouco mais. O desafio está aí na persistência, que vai ganhando resistência ao espírito. Quanto mais estarmos abertos ao trabalho, e é o exercício exemplificado é que vai nos credenciar, nos capacitar, dando resistência moral e espiritual ao espírito pelo esforço de se repetir, realizando consciente, meditando sobre cada ação. Por isso que é pessoal. Passa a ser coletivo quando nós buscamos ajuda dos companheiros desencarnados, com os companheiros encarnados. Toda ajuda é bem-vinda para reforçar essa convicção desse trabalho que devemos fazer conosco mesmo. Aí sim há uma interação positiva. Então, aquele que quer passar na vida sem nada, não deveria talvez estar aqui. Porque a planeta de provas e expiações, nós já sabemos. Quem nunca teve uma dor de cabeça na vida? Quem já não passou uma dificuldade? Quem não já sofreu em situações diversas? Quem não chorou? Quem aonde não sentiu a alma machucada? Então, aqueles que pensam que viemos aqui a passeio, a tranquilidade, então precisamos repensar um pouco. Então, a vida sem desafio. O desafio de se autoconhecer. De se depurar de todas as dificuldades, de todas as mazelas. É viver a vida na sua plenitude, encarando as dificuldades. É se reconhecendo quem somos. É o primeiro passo, o primeiro ponto, e é muito importante. Mais adiante, Jesus vai nos trazer aqui, o ponto do trabalho a ser realizado, é o método, o amor. Jesus, essa foi a sua metodologia diante dos desafios da vida, porque precisamos enfrentar dificuldades e problemas e situações diversas. E se não tivermos uma metodologia que possa ser aplicada com os resultados eficazes, e esse resultado nós vamos ver que o instrumento maior dessa metodologia, sem dúvida, do Cristo foi o amor. Em todas as situações conflituosas, em todas as diversidades da vida, ele lançou mão dessa metodologia para se fazer estabelecer harmonia entre as criaturas. Somente o amor tem essa capacidade. Tem essa capacidade de elasticidade, de entrar em todas as ambiências, por mais endurecidas que sejam, por mais dolorosas, o amor cria essa ambiência de recuperação, de harmonização e de felicidade. Por que será? Ela tem a capacidade de nos igualar, de se colocar dentro da empatia do problema do outro. Essa é uma proposta de uma metodologia que é possível vivenciar. De tantas outras que nós temos. Então, quando nós aplicamos o método de amai-vos uns aos outros como eu vos amei, eu estou fazendo aqui o quê? A metodologia usada por Jesus. Quando nós colocamos essa metodologia do amor, que o amor cobre a multidão de pecados, eu estou efetivando e realizando essa vontade do Pai na prática. Então, tenhamos em mente que essa metodologia é uma metodologia que vem nos conscientizar de que somos essência desse amor maior. Para pensarmos que sede perfeito como o vosso Pai é, como está colocado no Evangelho, e seremos perfeitos, não vai ficar só numa ilusão de um pensamento, de uma concepção, de uma ideia, de que eu não sei quando vou ser perfeito. E para muitas criaturas que pensam que o salto dessa perfeição vai se dar só porque já estudou toda a codificação, já aceitou todos os ensinamentos de Jesus, pois ele foi categórico quando disse: ninguém irá até o Pai senão através de mim, dos meus ensinamentos, das minhas lições. E o primeiro passo é vivenciar aquilo que se aprende diariamente. É o desafio da criatura. Porque são tantas as coisas que estamos vivendo ao mesmo tempo e que muitas vezes ser desperfeito fica parecendo que é uma ilusão, que está tão distante de uma realidade da qual eu estou vivendo nesse momento, no momento de dor, de sofrimento. Esse ser perfeito para muitas criaturas fica inalcançável. E sabemos que o amor ele é invencível e ele pode atingir. Com vigilância nessa meta do que eu quero ser amanhã, o que eu posso me tornar amanhã é uma possibilidade real. Mas que o trabalho do desafio, dessa construção, dessa realidade de ser perfeito, precisa e deve começar agora, a partir do momento que eu me conscientizo que eu sou espírito, que eu sou eterno, que eu sou indestrutível.
e que faço parte dessa rede de amor universal, aonde há uma organização que estamos longe de imaginar que tudo está sob um controle de uma lei universal chamado amor, pela uma rede inesgotável de amor, porque emana do Pai, emana de Deus. Somos filhos de Deus. Então a metodologia de Jesus foi o amor, a não violência. Em todos os momentos ele aplicou, utilizando, e nós hoje já temos um desenvolvimento maior de toda essa potencialidade desse amor, porque estamos estudando, estamos aprendendo, estamos tentando ser melhor a cada dia, mas lançando mão dessa metodologia. Quando nós utilizamos outros métodos, e nós vamos ver alguns aqui exemplos, que são métodos que são agressivos, aquele método, vou dar um grito mais forte, da agressividade, da estupidez, de tentar intimidar o companheiro, muitas vezes, com palavras, com atitude, com ações, ou a violência física, nós sabemos que essa metodologia ela não leva e não gera crescimento e não vai nos tornar perfeitos. E muitas vezes, viciando dentro dessa metodologia, tomando pela força o coração do outro, verdadeiramente nós não estamos ganhando o companheiro. E aí nós vamos ver como é importante desenvolver essa capacidade dentro desse amor, utilizando das ferramentas da metodologia de Jesus. E ele vai dizendo para nós, Leon Denis, dizendo que são poucas vezes a sombra, ela elege o prazer ao invés do dever, gerando conflitos e vinculando a viciações de que se passa a depender, quando poderia avançar mediante recursos menos penosos. Falhou. E isso é que gera, dentro da atmosfera viciosa das agressões físicas e verbais, de pensamentos e ideias enfermiças, vinculadas às vibrações inferiores, nós ficamos viciados a, dentro da vida e suas dificuldades, a resolver os nossos problemas dentro da força, dentro da agressividade. E isso gera viciações psíquicas. E nós vamos ver, né, como ele coloca que passamos a ficar dentro da dependência, né? E não vamos sair do círculo das viciações e não vai gerar crescimento, porque a metodologia é totalmente contrária, né? Então a metodologia correta, sem dúvida, é a metodologia do amor. Trazendo um pouco mais, Jesus fala para nós. Esse conceito também ainda é de Leon Denis, trazendo para nós. Jesus compreendeu. Alguém quer ler, por favor, enquanto eu me recomponho aqui? Pode ser você? Jesus compreendeu a dificuldade inerente ao estágio de desenvolvimento de todos nós, quando a dissertava sobre a necessidade do amor em relação Acho que o ar-condicionado. propôs Obrigada. enfaticamente a necessidade da perfeição. Então, vejamos só que dentro dos desafios da convivência, dentro da relação conjugal, dentro da família, dentro do centro espírita, dentro da sociedade, é recomendado essa assertiva de Jesus, dizendo que esse estágio de desenvolvimento da criatura devemos levar em conta, porque estamos em estágios diferentes, evolutivos. O entendimento que um já tem em relação aos desafios e à proposta de amor do Cristo é diferente, em diversos casos, para diferentes pessoas, por causa do grau de desenvolvimento, não só moral, espiritual, intelectivo das criaturas. Então, quanto ele falava sobre essa necessidade do amor em relação aos adversários. É importante, por quê? Porque vamos compreender a dificuldade que o outro está tendo diante da vida, diante dos conflitos estabelecidos. Aquele que já lança a mão, já sabe que busca harmonizar situações dentro do patamar do amor, da caridade, fica mais fácil transitar dentro das relações. Daquele que não entendeu ou que não sabe ainda, porque não compreendeu, não sentiu esse amor como necessidade vital para a sua alma. Então, realmente é um desafio transitar dentro das relações. E se não colocarmos aqui o amor em prática dentro das vivências, mais difícil se torna ainda a relação. Quantas relações são destruídas
por causa da falta de entendimento, de compreensão que se estabelece naquele momento dentro dos conflitos, não sabemos como agir. Então, quando nós compreendemos, eles não vão nos tornar os nossos adversários, porque o amor não tem oposição, não faz oposição a nada. Ele é o amor na sua plenitude maior. O amor não está do lado de A nem do lado de B. O amor é universal. Porque enquanto ficarmos dentro do amor das particularidades e necessidades humanas, que é diferente do amor da proposta do Cristo, que é energia pura, curativa, reconciliativa entre as relações. É o bem que se estabelece porque fazer o bem é bom para consigo mesmo. Essa é a proposta da metodologia que alcança e vê o outro como irmão, e não como um obstáculo, e não como um adversário. Sem dúvida maior, o desafio do amor ao próximo. Por que ao próximo? Porque nós estamos vinculados a ele, sim. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, que constitui essa trilogia, que é uma rede aonde vamos crescendo, aprendendo, nos conhecendo e utilizando do verdadeiro amor da metodologia para aplicarmos em nós e nosso próximo. São correntes interligadas. E ele vai dizer para nós, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo: o amor ao próximo pode ser definido como companheirismo, solidariedade no sofrimento e na alegria, amizade nas situações embaraçosas, capacidade de desculpar, sempre produzindo uma vinculação afetiva que suporte os atritos e os conflitos típicos de cada qual. É uma lucidez de uma compreensão, de um raciocínio tão profundo que vai além das afetividades superficiais, baseada dentro da relação de um amor, porque eu amo você porque você me ama. É um amor que traz uma compreensão além do limite daquele que sabe que não nos ama, que tem ódio, que tem indiferença. Mas, na verdade, ele fala que esse amor ao próximo ele vai sendo ampliando cada vez mais, que é definido como companheirismo. Vai sendo definido e solidificado, sendo solidário na dor, na alegria, as amizades, os embaraços, os conflitos, porque tem essa capacidade de desculpar, capacidade de entender e compreender que o outro errou e que pode acontecer e ter essa possibilidade, mas esse amor, eu enxergo o outro não dentro de um conjunto do pecado como pecador, como Cristo nos ensina a fazer. Condena o pecado e não o pecador jamais. Ele é o nosso irmão. Olhando com essa particularidade, com esse olhar amoroso do Evangelho, nós podemos perdoar o erro do outro. E será que nós já não pecamos? Já não tivemos dificuldades também? Porque ele vai dizer que à medida que eu lanço mão, e esse é o desafio aqui maior, ele vai estar o quê? Vinculado, produzindo afetividade, produzindo amor dentro das relações para ajudar nos conflitos. Imagine, a gente já amando, já gostando, né? Puro amor. E se não tivermos ainda essa capacidade, os conflitos acontecem dentro das relações. E se não tivermos realmente um amor verdadeiro e sincero, sem interesse, sem ilusões, sem falsidade, para dar suporte aos atritos, que são os desafios propostos pela alma, para poder se conhecer, para poder fazer a organização psicológica, saber quem eu sou, o quando desencarnar, para onde irei, quais os caminhos que me levam à felicidade, o que realmente é vital e necessário para a minha felicidade dentro do processo do autoconhecimento. O amor tem essa capacidade de fazer e suavizar os atritos dentro das relações, porque estabelece uma harmonia, porque é sincera do coração. Então, estamos vinculados ao outro e precisamos do outro. Há uma necessidade que se estabelece de energia, porque essa necessidade não é mais vinculada a interesses materiais ou fantasiosos, mas sim com interesses de estabelecer a solidariedade, fazer pontes de verdadeiros laços de amor e de fraternidade. Né? Então, esse suporte, né, que ele vai nos dar para transitar. Por quê? Porque o amor libera aquele que o cultiva. Olha só a proposta quando Jesus utiliza desse método, aprofundando que ele vai nos libertar. Conhecereis a verdade e ele vos libertará, vos fará feliz.
Libertar de quê? De quem? Se não das minhas dificuldades, dos meus conflitos, fazendo o trabalho de autoanálise e de autoconhecimento. Por essa razão, o mal dos maus não ata a vítima ao algoz, deixando-a em tranquilidade. O que não ocorre, né? Aqui fica diferente. O que não ocorre quando o ressentimento, o desejo de revide, a amargura se instala. Aí é outra coisa. Porque, de alguma forma, a pessoa passa a depender das vibrações maléficas do seu perseguidor. De tamanha rede, as redes de intriga, de maldade, de fofoca, de inveja, de egoísmo, que se forma criando viciações, são teias que aprisionam as nossas mentes, aprisiona a nossa alma, o nosso espírito, vinculando, trazendo dor, amargura, ressentimento e desejo de vingança muitas vezes. Alimentando essas redes por não estar utilizando a metodologia ou por não saber, né? Não vamos nos liberar, porque somente quem vai nos liberar e capacitar da autolibertação é a consciência. Enquanto não entendermos essa proposta, né, de consciência para nos libertarmos, vamos estar aprisionados. Então, eu preciso lançar mão de todos esses recursos, né? O mal dos maus não ata a vítima ao algoz. Então, essa é a nossa proposta, é a proposta do Espiritismo, é a proposta de Jesus. Nos libertar. Uai, falhou? Não sei. Mauro, acode aí. Acho que não está indo, não. Hã? Oh, desculpa. Acho que passei mais um, não foi? É esse mesmo? Ah, tá. Então, esse é o grande desafio que ele vai nos dizer. Desenvolver sentimentos nos quais se fazem necessário a paciência, a compaixão, a caridade e o sentimento solidário. Olha só, o que é que a rede do bem, a rede das forças da amizade, do carinho, do amor, essa metodologia vai desenvolver toda essa potencialidade. São as virtudes que, na verdade, já existem no coração da criatura e a centelha divina. Somos criados à imagem e semelhança do Pai. Possuímos essa chama divina em nós. O que nos falta o quê? É praticar, exercitar para desenvolver aquilo que já temos. Mas para isso, precisamos utilizar da consciência. A consciência dessa lucidez de que já se percebe em um ambiente que está condizente e propício para desenvolver. E o primeiro passo, né, de amar e de instruir, que são dois verbos que vão ajudar nesse desenvolvimento. A ter paciência com a dor do outro, com a dificuldade que ele traz. Enquanto ele quer guerra, eu quero paz. Enquanto houver agressividade, eu quero passividade, eu quero tranquilidade, eu quero amor reinando dentro das relações. Por mais que o outro ainda queira e insista, nós não damos campo porque não temos ambiência psíquica para fomentar e alimentar as redes de intriga dentro das relações, dentro das amizades, dentro da sociedade e principalmente para consigo mesmo. A ambiência que se estabelece a partir de uma consciência lúcida que busca, trabalhando o seu desafio, agaranhando recursos de suporte para a alma, fortalece as redes de amor, de perseverança, para poder estabelecer ali um trabalho de parceria consigo, com o próximo e com Deus. Nós nos tornamos instrumento para que o outro passe o seu desafio. E não é isso que muitas vezes acontece? O suporte vem de onde muitas vezes nós nem esperamos. Vem de companheiros encarnados e desencarnados que se tornam mãos, que se dobram em esforços de caridade e de ajuda para poder nos ajudar a transpor os desafios de uma doença, de um sofrimento, de uma obsessão. Então, é esse suporte que vamos desenvolvendo dentro da metodologia do amor de Jesus. Ele nos fala agora ao coração. Todavia, na sua visão profunda, Jesus sabia das circunstâncias difíceis por que passam as criaturas. E assim mesmo estabeleceu o amor como um invencível contra o mal e a favor dos maus. Olha só como ele nos coloca ensinando nesse capítulo aqui do amor, o amor como uma invencível, essa é a arma, é o amor contra o mal e a favor dos maus. Para muitos que pensam, eu não quero, não preciso de você, está tudo bem. Nós temos que compreender o momento da criatura,
Mas o que estamos aplicando é a favor ainda daqueles que não nos querem bem. Então o amor, ele encontra essa resistência de continuar trabalhando em favor do próximo. Eu não amo, ninguém me ama, ninguém me quer, virou música, né, de letra de música de bolero, mas nós sabemos que ela, uma vez aplicada, ele é invencível. À medida que eu vou trabalhando, insistindo o meu amor com o outro, eu vou conseguindo que ele faça parte dessa grande rede universal chamada amor. Essa é a proposta. O que adianta chegar sozinho, vitorioso, a um trabalho como esse, se aqueles a quem eu digo que amo estão lá atrás na dor e no sofrimento? Eu não sou ponte que estabelece a confiança entre as relações. Eu não sou ponte que fortalece o outro quando ele está chorando, quando ele está sentindo mal. Então, o que adianta chegar sozinho se o outro não faz parte dessa caminhada e nem o que eu utilizo promove e ajuda o outro? Jesus disse, o próximo, a si mesmo e a Deus. Não tem como deixar o outro lá. Como o pai seguir adiante e deixar o seu filho em dor e sofrimento? Como a mãe caminhar sozinha e deixar o seu filho lá atrás em dor e sofrimento? Não ser ponte de amor que estabeleça harmonia? Não tem como. Como o filho ia andar adiante e deixar o seu pai lá atrás em dor e sofrimento? Não tem como. Estamos ligados nessa rede. Temos que chegar juntos, sim. Cada um no seu momento, mas sem deixar as mãos, sem nos soltar. Continuando fortalecendo esses laços de amor que nos unem para a eternidade. Então essa é a proposta, porque ele é invencível em todos os momentos, para todo sempre. O amor vai vencer em todas as suas causas. Por mais desafio, por mais causas que nós muitas vezes colocamos, não tem jeito, não tem solução, engano. O amor vence. Ele chegou primeiro e nós nem sabíamos. Mas antes de existirmos, o amor já se fazia presente há muito. Porque o amor foi que nos criou. Foi Deus. E Deus é o quê? Deus é amor. Eu sou a imagem e semelhança do Criador. Eu vim do Criador, Ele me criou, para Ele eu retorno, o Criador com sua criatura, a sua criatura para o seu Criador, porque há um vínculo muito maior e invencível que ninguém jamais vai poder destruir, a não ser que eu mesma, né, por atitudes inconsequentes, não trabalhar os desafios da minha alma e não continuar o fortalecimento desse amor. Mas mesmo assim ele não vai se destruir. Em algum momento se dará a totalidade da interação que vai reinar dentro da plenitude que é o amor. Porque o seres perfeito é uma realidade, uma promessa de Jesus que está sendo cumprida. Então nós chegaremos a esse patamar de perfeição, como o perfeito é o Pai. Então estamos todos nessa rede universal chamado amor. O ódio, a mágoa, o ressentimento é parcial, é temporário, porque a dor e o sofrimento não é para sempre. O que é para sempre é a imortalidade da alma, é o desafio da alma, é viver a imortalidade, compreendendo os seus desígnios, os seus objetivos, mas com uma meta, ser feliz, crescer para frente e para o alto. Por que isso? Porque o amor, ele é penetrante. E altera o comportamento, dulcificando quem o exterioriza e aquele que o recebe, já que procede de vibrações saturadas do eu superior. Olha só, tamanha é a complexidade e, ao mesmo tempo, simplifica tudo. Porque eu sei que esse amor, ele altera, sim, o comportamento. Muitas criaturas estranham quando isso é colocado de uma forma tão simples, mas o amor é tão simples assim que ele tem essa capacidade, né, de exteriorizar. Aquele que recebe, ele entende qual foi o teor da entrega desse diamante, dessa luz ao outro. Ele percebe que importância eu estou entregando aqui, a fagulha desse amor que eu estou dando para o outro. Ele entende que esse amor é o meu melhor, é o melhor que eu tenho dentro de mim, porque emana das saturações superiores do eu superior, do eu profundo da minha alma, vem do Criador, estou ligada a Ele. E muitas vezes a criatura olha assim, despreza, joga fora, não quero. Por rebeldia nós sabemos, por incompreensão se faz.
Mas à medida que ele vai percebendo que ele também possui esse diamante, é a coisa mais linda. Fazer esse diamante não se faz de um dia para o outro, nós sabemos. Quem vê toda a tecnologia, quem vê os recursos naturais, a natureza produzindo o seu diamante, são milhões e milhões de anos dentro da lapidação, da construção, da beleza, da luz de um diamante. Para lapidar, se purificar, para que possamos contemplar. Materialmente, poucos têm acesso materialmente, mas o diamante, a lucidez e o brilho desse eu superior, que é a verdadeira luz, o verdadeiro diamante, está dentro de cada um de nós. Beber na fonte desse amor diariamente, e aquele que tem para oferecer, glória, Pai. Porque reconhecer que tem a capacidade de dar algo ao outro que é desinteressado, que é verdadeiramente seu, é diferente. Quando nós damos aquilo que verdadeiramente foi produzido na nossa alma. Por isso que cria vibrações de amor que cura. O amor cura, o amor salva. E é isso que o Pai tem feito com todos nós constantemente. Nos tirado da escuridão, nos levando para a luz, mas não dispensando a lapidação da nossa alma, da construção do nosso eu superior. Ele coloca as ferramentas, mas não dispensa o trabalho, porque ele é particular, ele é íntimo, ele é privado de cada um de nós. Então, essa é a proposta que Jesus vai dulcificando, porque ninguém toma o coração de outro pela força. Ele, às vezes, pode até ceder, mascarando, enganando, quando não tem a possibilidade de agir de forma diferente, porque o outro quer, porque quer tomar. E, às vezes, o outro por ceder, dizendo que está entregue, mas, na verdade, muitas vezes, está lá. Né? Totalmente, porque o evangelho não se toma pela imposição, assim como o amor, tampouco. Vem pelo coração. Tem que vir pelas vias naturais, por vias superiores. Senão, não abastece, não acrescenta e não nos ajuda como metodologia de autocrescimento. No Livro dos Espíritos, essa questão elucida Kardec questionando o que estávamos colocando aqui. E aonde está escrito as leis de Deus? Aonde está escrito que deve ser assim? Que o amor deve fazer parte das redes de relacionamento com um entendimento mais amplo e mais abrangente do que nós temos conhecimento e vivido até agora. Ele vai dizer, na consciência. Está com você. Né? Jesus informou a todos os aprendizes que seria na consciência que se travaria a batalha. Ele não diz que será no campo, não será somente na casa, não tão somente dentro das relações, do conflito de um com o outro, no centro espírita, na sociedade, mas sim na consciência. Esse é o grande desafio da criatura humana. Humano é a própria consciência. Aquele que não leva a consciência dentro da tranquilidade, leva muitas vezes o peso da culpa, que destrói, que atrofia, que paralisa as criaturas diante do crescimento, impedindo que o amor gere, que o amor floresça, crescendo, trazendo essa lucidez dentro da consciência. Por isso que ele vai dizer que, portanto, de natureza intrapsíquica, sem aplausos, sem proteções especiais. Eu e minha consciência. Precisamos de quê mais? Eu e minha consciência. É o suficiente para a criatura humana analisar os seus feitos, se auto-reconhecer. Se ainda não temos essa capacidade, como muitos colocam, de colocar a mão na consciência, pense sobre você, pense sobre si mesmo. O que realmente é necessário para a tua felicidade? Será que eu fui justo? Será que eu fiz a coisa certa, como deveria ter sido feita? Será que eu estou realmente pensando no amor realmente ao próximo, a Deus, a si mesmo? Eu estou fazendo a vontade de Deus? Eu tenho que pensar. O que minha consciência ainda não concorda e não me libera ainda é culpa. O que minha consciência ainda me chama, me dizendo que eu ainda devo fazer um pouco mais. Não fiz talvez o suficiente, é trazer o reconhecimento para as nossas questões dos desafios que a vida nos coloca para crescer e não para nos punir. Ai, meu Deus, por que comigo isso agora? Por que agora eu estou travando uma luta com esse câncer? Por que agora eu estou passando essa dor?
Por que agora minha mãe, ou meu pai, ou meu filho partiu para o mundo espiritual? Por que eu estou sozinha? Tantas outras questões de porquê. Mas vamos perguntar à nossa consciência, né? E vamos esperar que as respostas chegam, porque elas chegarão. Através de vias, muitas vezes, inspirada pela espiritualidade, nos ajudando a clarear a consciência, colocando o pingo no i que faltava dentro das relações. Será que não falta um pouco de humildade, de reconhecer que eu falhei, que eu também posso falhar? Será que realmente eu amei o suficiente essa pessoa? Será realmente que eu dei essa entrega de amor, sem esperar que ele pudesse me aplaudir ou reconhecer o quanto eu sou especial? Que às vezes nós queremos reconhecimento de qualquer jeito. Mas será que esse é o reconhecimento que o Pai quer? Justiça, amor e caridade. O reconhecimento do cristão está na sua consciência tranquila, que eu fiz tudo quanto estava ao meu alcance. Fiz todas as tentativas de possibilidade de acerto. E se assim ainda não foi, paciência, vamos prosseguir nas tentativas para que o reconhecimento chegue e minha consciência fique o quê? Harmonizada. Com quem? Comigo mesmo. É o primeiro ponto. E aí ele vai dizer, dentro dessa natureza, não vamos esperar que o outro, que é fácil os julgamentos. Julgar o próximo é fácil. Ele vai nos dizer aqui dentro dessa batalha que não há vencedores. O amor, o Pai não está do lado de A nem de B. O amor não tem partido. Ele não tem elite, não traz privilégios, ele não quer proteções e não tampouco condescendências especiais para a particularidade disso ou daquilo. Ele é o amor e ponto final. Ele é universal. Ele é o que é porque emana do Pai. Então essa batalha de consciência ela deve ser trabalhada, reajustada com as leis divinas, para podermos ali entender, compreender, absorver esse amor dentro da nossa consciência, que é o primeiro passo. Para podermos chegar aqui, na plenitude. Pela autoanálise, começa a avaliar quantos outros indivíduos também se encontram aspirando a esse equilíbrio direcionado para o bem e para a plenitude. Pela autoanálise. Onde estão as leis de Deus? Na nossa consciência. Eu tenho que analisar o que é a consciência. O que é a lei de Deus? Eu tenho que buscar essa autoanálise. Quem sou eu? O que eu quero da vida? O que eu quero resolver? O que a vida está me dizendo para resolver com essa encrenca, com essa pessoa que é uma encrenca? E aí a gente vai, né? Essa é a proposta do trabalho. A autoanálise traz a consciência de que nós buscamos. E aqui, o básico e comum já não lhe bastam, porque aspirando a mais e a melhor respira uma psicosfera mais sutil e renovadora, desintoxicando-se dos vapores deletérios nos quais estão mergulhados aqueles de consciência, de sono. Aquele sono profundo é o sono da ignorância, dos atavismos, das falsas crenças, né? Que ainda se comprazem no prazer físico, nos jogos dos sentidos e nas ilusões que ele povoam a casa mental. Então, tudo isso vai nos distraindo, distanciando do ser de perfeitos do início, tirando as nossas metas positivas da vida de aspirar a ser uma criatura, um ser melhor a cada dia. Não vamos nos tornar o ser perfeito de hoje para amanhã. Vamos começar a adquirir uma consciência de perfeição primeiro, para atingir sermos perfeitos. Então, há um trabalho a ser feito. Despertar desse sono da ignorância é o primeiro passo. Vamos nos instruir. Vamos estudar. Vamos trabalhar dentro do autoconhecimento. Vamos nos amar. Os dois verbos importantes da construção do ser. É importante saber o que se é e aonde se quer chegar. Se Jesus afirmou que seremos perfeitos, essa máxima, e todas as suas promessas se cumpriram, e estão se cumprindo, ou já se cumpriram, e nós não entendemos. Então, quando o Espiritismo vem abrir os nossos olhos, retirando os atavismos e nos apresentando um Pai amoroso, um Pai bom, justo, que entende a nossa condição evolutiva, então essa é a proposta dessa metodologia chamada amor. Essa metodologia aplicada, vivenciada, é o caminho para chegarmos à perfeição e, obviamente, nos apresentar a Jesus. Aqui está o seu filho.
Então, companheiros, com esse pensamento, é a boa nova, é o evangelho coroando, né, esse estudo para nós. Ele vai dizer, sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Na tentativa de buscar-se essa perfeição moral, já se pode sentir os efeitos salutares no íntimo do nosso eu, o eu superior, né? Pela satisfação de encontrar-se empenhado na autolibertação e autotransformação, através do estudo, da consciência, do trabalho, da reforma íntima, né? Das nossas sombras, das nossas deficiências. Esse é o desafio da alma que busca evoluir para o infinito, que é a única finalidade, determinismo da criatura, é ser feliz e ser evoluir para ser perfeito como perfeito é o Pai, porque Jesus, ele é o guia e modelo da humanidade. Ele é a nossa inspiração de amor dentro dessa metodologia maior que reina entre as criaturas. E nós fazemos parte dessa grande rede chamada amor, coordenada, dirigida por Jesus, que é o governador do nosso planeta, né? Amor das nossas vidas. Um beijo para vocês. Obrigada. Bom dia a todos vocês.